Se você gosta de futebol e consome muito a internet, você com certeza viu o episódio de que o Neymar discutiu com um torcedor do Santos dentro da Vila Belmiro. Discutiu de forma calorosa, com xingamentos e tudo mais, e a torcida jovem respondeu ao eterno menino Ney, colocando-o no lugar dele. É isso que uma torcida organizada também deve fazer, de forma respeitosa, de forma educada, se posicionou e falou para o Neymar: ninguém é maior que o Santos. Eu sou a Clay, jornalista em formação, e eu já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário também. E vamos repercutir aqui a carta, né, da torcida jovem direcionada ao Neymar. Ele é citado diretamente diversas vezes ao longo dessa carta. E antes da gente ler o que a carta tem a dizer e tudo mais, vamos só construir uma pequena cronologia. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, sexta-feira aí por volta do meio-dia, na quarta o Santos jogou com o Internacional na Vila Belmiro às 9h30 da noite, perdeu por 2-1. Foi um jogo de muita emoção, foi um jogo de muito nervo à flor da pele, porque primeiro era um jogo em casa, o Santos vinha de uma derrota humilhante diante do Mirassol e começou perdendo contra o Inter, fez um gol nos acréscimos e quase empatou com uma jogada do Neymar. A bola ficou em cima da linha e o goleiro Rocher conseguiu salvar. Então, já estava um clima muito estressante, dada a situação do clube, que hoje ocupa aí a 17ª posição do Campeonato Brasileiro, sendo o primeiro time ali da zona do rebaixamento. Então, tudo já estava muito estressante, tanto para o torcedor e, obviamente, também para os jogadores. Só que a cena mais lamentável, ela vem quando o Neymar ele se dirige às arquibancadas ao final ali da partida para discutir com um torcedor. Ele chama o torcedor disso, o filho daquilo, manda tomar naquele lugar e tudo mais. E tudo isso é muito feio, cara. Óbvio, o torcedor também estava, né, dirigindo palavras a ele que não são do mais nível educativo, e depois, em nota, o Neymar, no seu pedido de desculpas, falou que foi chamado até de mercenário e tudo mais. Só que não justifica o fato de um dos maiores ídolos do Santos Futebol Clube se dirigir à torcida da forma desrespeitosa como ele fez. E o Neymar ele já tem um histórico aí de não saber lidar com críticas dentro de campo, né? Então lá em Limeira, quando ele faz o gol olímpico, ele só o faz porque a torcida da Inter ficou pegando no pé dele, falando da Bruna Marquezine, falando da ex dele, né? E aí, cara, quando você sai por cima da carne seca, como muitos dizem por aí, tá tudo ótimo, né? Respondeu a provocação com um gol olímpico, um gol belíssimo, e aí tudo fica bem. Só que o problema tá quando você quer responder a provocação quando dentro de campo as coisas não vão bem. Como, por exemplo, na derrota para o Mirassol agora, no final de semana, o Santos tomando de 3-0 e ele falando para a torcida do Mirassol que eles eram pequenos e que o Santos era muito maior e que ele era muito maior e blá, blá, blá. No jogo contra o Botafogo também, enquanto estava 0-0, a torcida do Botafogo pegando no pé dele, ele apontando para a torcida, dizendo: eu vou fazer um gol e vou aí. O Santos perdeu esse jogo, né? E outro episódio que chama atenção foi no jogo contra o Flamengo, quando a torcida estava chamando o Danilo de mercenário, pelo fato dele ter jogado no Santos, ter ganhado uma Libertadores com o Santos, e quando volta ao Brasil escolhe voltar para o Flamengo. A torcida estava pegando no pé dele, xingando ele de mercenário e tudo mais, coisa de jogo. Qual foi o jogador que saiu de um clube que quando voltou não escutou um barulhinho no ouvido? Sempre tem, isso é coisa do futebol, isso é coisa de arquibancada. E aí o Neymar, ele se irrita com as ofensas ao Danilo, que nem estava ligando, que estava de costas, enfim, ignorando como deve ser feito. Ele se irrita com as ofensas dirigidas ao Danilo e corrige a própria torcida, mandando respeitar o cara, que ele não era mercenário, que isso e aquilo. O Neymar, então, tá querendo ensinar o torcedor do Santos como torcer dentro da Vila Belmiro. E aí, teve esse episódio aí na Vila Belmiro agora, quarta-feira, com esse torcedor. O torcedor foi obrigado a postar um vídeo de pedido de desculpas porque ele foi hostilizado na saída da Vila Belmiro e muito provavelmente não conseguiria voltar lá caso ele não se retratasse, né? Como se ele tivesse feito alguma coisa de errada. Ele fez algo que todo torcedor faz, que é no calor do momento xingar o time, xingar aí um jogador, por mais que seja o maior ídolo do momento, né? Do Santos, não é o maior ídolo da história, mas no momento o maior cara que nós temos dentro do Santos hoje é o Neymar. Até ele foi pra fogueira, filho, e é normal. Todo torcedor, quando tá irritado, quando tá pilhado,
vai xingar mesmo. Só que ele teve que pedir desculpas por ser torcedor. E aí depois o Neymar ele solta também ali um story, uma publicação, não sei bem o que foi, mas dizendo que ele tinha sido ofendido e que por isso ele tinha reagido daquela maneira. E na verdade foi um pedido de desculpas que não teve a palavra desculpas de forma genuína, né? Ele se desculpou, mas justificou. Veja bem, eu agi errado, mas quando mexem com a honra da minha família, mercenário, blá blá blá. Ou seja, não é um pedido de desculpa genuíno. E aí, a torcida jovem lançou aí uma carta direcionada ao Neymar. E a carta começa assim, ó: ninguém é maior que o Santos Futebol Clube, sendo direta e reta. Na noite de ontem, além de mais uma derrota em casa, tivemos um episódio lastimável que mostra a falta de noção das pessoas que representam o Santos. E isso é verdade, tá? O Neymar parece que ele não tem noção ainda do tamanho dele. São, sei lá, 20 anos de carreira que ele tem, 15 anos de carreira profissional aí que ele deve ter, e ele não tem noção do tamanho que ele representa, do tamanho que ele é, sabe? Do que ele representa. Né? Ele age como se ele fosse um menininho de várzea que tá jogando uma pelada e respondendo a provocação dos colegas que estão na grade vendo o jogo. É o que aparenta, né, o comportamento dele dentro de campo. E aí eles falam: nos endereçamos primeiramente ao nosso ídolo Neymar. Ídolo, porque ele de fato o é. Né? E aí a carta diz, né, que o nosso maior coletivo de torcedores do Santos não pode deixar passar batido uma situação humilhante para nós como foi a de ontem. Isso aqui, cara, foi muito bem pontuado pela TJ, tá? Porque a TJ, ela é a maior torcida organizada do Santos e o papel, um dos papéis de uma torcida organizada é representar os interesses da torcida como um todo, né? E a TJ, quando ela se posiciona contra o que aconteceu na Vila ontem, primeiro, ela se posiciona de uma forma que mostra que nem só de Neymarzete vive o Santos Futebol Clube, porque a impressão que você tem é que a arquibancada é recheada de caras que são fãs do Neymar e não fãs do Santos, e não torcedores do Santos. O cara, o Boné, né, como ficou conhecido até ele vir a público e se retratar, o cara que foi xingado pelo Neymar, ele foi hostilizado na saída do Vila Belmiro. Ei, boné, vai tomar no... Entendeu? Porque o cara tava usando um boné e essa foi a forma da torcida hostilizar ele, né? Dizendo que ele não era torcedor de verdade. Um Enzo dizendo que o cara não era torcedor de verdade. Um cara que saiu do interior, que gastou mais de R$1.000 para conseguir ver o time jogar. E quando chega na arquibancada, vê um jogo como foi o jogo do Santos contra o Internacional e ele não tem o direito de protestar. Ele não tem o direito de se exaurir ali e de falar aquilo que ele está pensando no momento. Isso é patético. Então, esse ponto aqui mostra que a TJ está representando os interesses dos torcedores, que são torcedores do Santos e não do Neymar Futebol Clube, né? E aí a TJ ela fala aqui mais algumas coisas, né, que pede para o Neymar se colocar no lugar do cidadão e tudo mais, aqui a TJ dá um fumo nele, fala: a sua reação não foi no calor do momento, porque o Neymar ele disse, né, na sua resposta, que essa reação dele ao torcedor tinha sido no calor do momento, e aqui a TJ diz: não foi no calor do momento, esse é um comportamento recorrente. E aí ela cita alguns dos episódios que eu também já disse aqui, né, o episódio de resposta à torcida do Mirassol, ela cita o episódio onde o Neymar defende o Danilo da própria torcida do Santos, né, o Danilo estava sendo chamado de mercenário, e até dá uma cutucada, né? Mercenário é uma palavra que te afeta pelo jeito, né? Porque a gente estava chamando o Danilo de mercenário e você saiu em defesa dele. A TJ cita também um exemplo, né? Em um dos outros encontros com os jogadores, a liderança da TJ disse diretamente ao Guilherme, né? Depois que o Guilherme olhou com cara feia para um torcedor, que não se devia acabar a história dele no Santos por falta de respeito ao torcedor. Isso foi algo que aconteceu em outro episódio com o Guilherme e eles reforçaram isso pro Neymar dessa vez. Cara, não se pode tratar o torcedor do Santos desse jeito, sabe? Nenhum jogador é maior do que o Santos e a TJ fala aqui, ó, na carta: lembrando, pedimos uma revisão de postura sua, que é o termômetro da revisão de postura completa dos envolvidos no Santos. Ou seja, o Neymar, enquanto líder, quando ele está posturado dentro de campo e fazendo aquilo que ele deve fazer, é um exemplo para os outros jogadores. Mas quando ele tem esse tipo de comportamento, ele reflete um pouco nos outros jogadores também. Então, pô, o cara vai olhar e vai falar: pô, o Neymar tá indo lá xingar,
se não der nada, eu vou lá e vou xingar também, e aí vai virar um comportamento recorrente dentro do Santos? Jamais. Isso não pode acontecer. E aqui depois pede, né, para que ele porte-se como um ídolo, e depois, no finalzinho, eles pedem aos dirigentes que tenham pulso firme para poder saber lidar com essas situações, coragem de falar aquilo que precisa ser dito e encontrar um rumo para o clube, porque realmente a situação é das piores, tá? O Santos parece que vai reescrevendo aí 2023, o ano do rebaixamento. Eu espero que eu esteja errado, eu torço muito para que eu esteja errada, porque seria terrível ver o Peixão cair para a Série B de novo. Eu espero que isso não aconteça, mas falando especificamente desse episódio aqui da TJ com o Neymar, eu fiquei muito feliz, me senti muito bem representada por essa nota, por essa carta, porque mostra exatamente uma instituição, né, que é uma torcida organizada que realmente se preocupa com a torcida do Santos enquanto um todo, e não apenas com aquilo que um jogador que passa, porque o Neymar, ele vai passar, uma hora o Neymar vai sair do Santos, ele vai acabar, ele passa e a torcida fica. Então eu me senti muito representada por essa nota aqui e achei digna de destaque, porque quando a torcida do Sport vai e faz o que faz, invadindo o CT, a torcida do Vasco, aí todo mundo também repercute e fala o quão ruins são as torcidas organizadas e tudo mais. E eu também não sou a favor do uso da violência para você fazer certas coisas, certas cobranças, porque a gente sabe que isso dificilmente gera algum resultado. Mas esse tipo de posicionamento aqui é o que também representa uma torcida organizada, então eu espero que outros jornalistas grandes aí da grande mídia também repercutam isso daqui, porque isso daqui também é ser torcida organizada. Fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!